Tá bom, bom dia, primeiramente para todo mundo e ceder o tempo, bem capaz. Na verdade, eu que agradeço aí por estar fazendo parte desse ecossistema aí e tá recém começando, vai decolar e vai ser sucesso total aí Brasil afora e vamos expandir mais ainda. Aí, a respeito do, do início dessa jornada, eu me forjei profissionalmente em dois mercados. Mercado bancário foi, digamos, o início da minha carreira como executivo. Entrei como escriturário, mas tive bastante tempo como gerente de banco, quase uma década aí, e muito focado em PJ, crédito para empresa, e mais nichado ainda, que eu trabalhava no atacado. Então, trabalhei apenas 2 anos em agência de varejo, e aí depois eu fui para escritórios de atacado, escritório corporate, atendendo empresas de médio e grande porte. Isso me deu uma visão de mercado e uma visão do mercado bancário muito diferente do trivial do atendimento bancário do dia a dia. Aquele atendimento, todos nós aqui temos familiaridade pela posição e também pela questão da necessidade de empreender, temos um entendimento como que funciona o mercado bancário e como que se tem acesso a determinadas linhas de crédito que estão na prateleira dos bancos, mas que lá na porta giratória, lá na agência de varejo, não passa nem perto de haver uma operação de expansão, uma operação de estruturação, uma operação de fazer a montagem e a expansão de um projeto de franquias de 50, 100, 200 unidades e como que se capta recurso para conseguir fazer esse tipo de operação dentro do sistema tradicional bancário. E não faz isso por quê? Porque eu tenho uma linha de raciocínio por que que é feito dessa forma. Quem trabalha como bancário no varejo, quem trabalha ali depois da porta giratória da agência ali de rua, é o, os 70% dos funcionários que o banco precisa para poder dar vazão e criar uma matriz, criar uma base de clientes, mas aonde se trabalha mesmo e aonde tem o dinheiro grosso dentro do banco, está nas agências de atacado, nas boutiques, que atende as médias e as grandes empresas, e é lá que a gente tem crédito trivial de 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, estruturação de BNDES ou até mesmo estruturações com capital internacional, que passa muito longe do PME, do micro e do pequeno empresário. Então, trouxe depois, quando eu resolvi sair do banco, isso para fora. Eu sou contador de formação, sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho especialização na área comercial e gestão de pessoas. E quando eu peguei esse mapa ali dentro do banco, eu vim para o outro lado do balcão como empreendedor. Primeiro momento como um escritório de contabilidade e focado em atender clientes que tivessem a necessidade de ter acesso a essas linhas de crédito, só que não tinham o caminho para ter essas oportunidades. Então eu, no primeiro momento, acabei acabei fazendo trilhando esse caminho de tentar mostrar que existe um caminho para obter crédito para essas empresas e as empresas apenas não conseguem acessar porque não têm conhecimento. Então, essa foi a minha linha de raciocínio quando eu resolvi nichar o meu escritório de contabilidade para fazer esse tipo de atendimento. 2 anos depois que eu tinha feito essa abertura do escritório, aí eu recebi uma proposta para assumir a gerência comercial de uma grande fábrica de imóveis aqui do Rio Grande do Sul. Hoje eu estou no Rio Grande do Sul, eu moro em Florianópolis, mas estou no Rio Grande do Sul hoje. E para assumir o comercial nacional de uma fábrica que é daqui da Serra do Rio Grande do Sul, aqui de Bento Gonçalves. E essa rede, essa fábrica, ela tem uma rede de lojas que hoje tem 800 lojas espalhadas pelo Brasil, com 3 marcas diferentes, para atingir desde da classe A+, que é Elite,
tem uma marca para isso, até uma marca que, dentro do planejamento estratégico deles, tem atendimento de classe C. Existiam 4 marcas enquanto eu ainda fazia parte do grupo. Hoje eles tiraram uma e ficaram 3 marcas apenas. Então hoje essa grande rede, ela tem a marca Delano, ela tem a marca New Móveis e ela tem a marca Casa Brasileira. A quarta marca, que era a rede favorita de móveis, foi extinta em 2022. Ali na pandemia, ali, logo no meio da pandemia, foi extinta. Tiraram ela e separaram os nichos, ergueram a New Móveis, ela era feita para atender somente classe C. Eles deram uma melhorada na entrega e conseguiram atender classe B e C com a New e pegar C- e a D com a Casa Brasileira e deixaram a Delano para atender somente classe A e fazer esse atendimento. Eu fiquei dentro desse grupo, trabalhando com eles durante 8 anos, diretamente como gerente comercial durante 6 anos, e aí depois mais 2 anos e meio como consultor, também na área comercial. Então, eu linkei as oportunidades do mercado bancário com as particularidades do mercado, tanto do varejo de venda de imóveis, lá da loja de rua que atende, que nos atende, né, para comprar uma cozinha, para comprar um quarto sob medida, para comprar e mobiliar um apartamento. E dentro de toda a, a arquitetura comercial de uma loja de móveis, linkado com a fabricação desses móveis, sempre existiu um ponto que para mim era muito importante que fosse resolvido, mas ao mesmo tempo eu nunca tive da fábrica a iniciativa de resolver esse problema, porque eles se preocupavam e estava dentro do planejamento estratégico sempre outras prioridades. Via que na loja tinha um problema gigantesco, que era o problema, por exemplo, que ainda existe hoje, tá? Uma loja hoje de móveis, tá? Vocês estão espalhados o Brasil afora, mas vamos pegar uma marca que seja muito conhecida em todo o Brasil. Todeschini. Todo mundo sabe que tem uma loja Todeschini, porque todas as cidades têm uma loja Todeschini. Todeschini é concorrente direto da Delano, só que a Todeschini tem uma rede de lojas maior. Enquanto a Unicasa, que é a dona da Delano, tem 800 lojas, a rede Todeschini, eles começaram a franquear a marca Italínia antes. Então, hoje eles têm mais ou menos 2.000 lojas espalhadas pelo Brasil, tá? Geralmente, a Todeschini é a dona das outras lojas, que a Todeschini é dona da Todeschini, é dona da Criari e é dona da Italínia. A Italínia é a que tem o maior número de lojas, que é aquela que tem no mínimo, em cada capital, tem no mínimo 15 lojas aí. E eles trabalham isso no formato de franquia. Essas lojas, tá, cada uma dessas lojas, eles têm que fazer 10 projetos, ou seja, o Ronaldo, o Reinaldo, o Éder, Fernando, eles fazem 10 projetos, ou seja, o arquiteto, o design de interior, o projetista da loja, ele tem que fazer 10 projetos para 10 pessoas diferentes. E o índice de conversão em venda desses projetos é entre 15 e 20%. E aí sempre me veio sempre teve dentro da minha linha de raciocínio, da minha linha de análise do motivo pelo qual isso acontecia, de por que era somente entre 15 e 20%, analisar qual era o gargalo, qual era a dor que essas lojas enfrentavam para não conseguir converter um índice maior, porque fazer projeto dá um trabalho gigantesco. O maior número, o custo fixo da loja, são 2 custos fixos que são o maior ponto de problema dentro da loja, que é a estrutura, porque geralmente essas lojas precisam de ponto de referência num ponto da cidade onde é caro o metro quadrado, para poder ter visibilidade, o pessoal passar na rua e entrar na tua loja, não entrar na do concorrente, então eles precisam de uma vitrine bonita para mostrar o showroom ali, então isso é um custo fixo alto de uma loja dessas. E o segundo é o número de pessoas tecnicamente capacitadas para fazerem projetos dentro de um software chamado Promob, que é o que faz toda
o detalhamento de metro quadrado e layout de um apartamento, de uma casa, para botar os móveis em determinado lugar, para que o Ronaldo, para que o Fernando, para que o Reinaldo chegue lá na loja, olhe aquele projeto e enxergue a casa dele dentro daquele ambiente que está sendo mostrado no 3D ali, dentro do render. Então, fazer projetos é muito caro, porque você tem que pagar a essa pessoa para ficar fazendo 10 projetos se você converte 1,5 a 2 desses 10. Tá? E aí, quando eu começo a analisar o porquê que não converte, a grande maioria das pessoas acha que não converte, por quê? Porque a pessoa ela tá orçando comigo, ela tá orçando com concorrente, tá orçando com marceneiro, e às vezes ela acaba fechando com outras pessoas, e isso realmente é do jogo. Só que tem um público que ele quer fechar comigo, ele gostou, o meu projeto, que o meu arquiteto fez, é o que ele adorou, é o que a mulher do cara não quer levantar da cadeira, porque ela quer comprar. Ela, ela a compraria agora, só que ela não consegue. Por que que ela não consegue comprar? Porque provavelmente todo mundo aqui já passou pelo momento de mobiliar uma casa ou um apartamento. Hoje, uma cozinha sob medida, tá, custa, em média, entre 20 mil reais e 50 mil reais. E eu estou falando de uma cozinha sob medida de 25 a 30 metros quadrados. Tá? Então, quando a gente está falando de um ticket entre 20 e 50 mil reais, mesmo quem está comprando um apartamento de 60 metros quadrados, que é o pessoal ali da classe D, que compra um MRV, que compra um apartamento, que sonha em ter esse apartamento com o móvel planejado, sob medida, para não botar móvel da Casa Bahia na casa dele. Quando eu falo que uma cozinha custa 20 mil reais, eu estou excluindo esse público do meu público. Não, eu não consigo vender para esse cara. O cara acabou de gastar toda a economia que ele tinha, todo o saldo do FGTS para dar entrada no apartamento. O cara assumiu a prestação do apartamento. Esse cara, eu não posso falar para ele que para ele colocar a cozinha dele, o dormitório dele e da filha e mais a sala dele, que ele vai gastar 45 mil reais para fazer isso. Ele quer fazer? Ele quer fazer. Só que qual é a modalidade de pagamento desse mercado hoje? Modalidade de pagamento desse mercado hoje. Trivial, convencional, onde 70% do público compra. Você escolheu teus móveis, assinou o contrato, deu 40 mil reais. 20 mil na hora, você paga para a loja paga a fábrica fabrica com esses 20 mil, manda para a loja vai e monta, geralmente esse fabricação, transporte, chegar na loja, entrega na casa do cliente, monta, geralmente esse payback aí de compra até a entrega é entre 45 e 60 dias. Fechou a entrega, fez a vistoria, entregou, pum, outros 20 mil reais. Esse é o trivial, é assim que se paga móvel planejado no Brasil hoje. 70% das vendas são feitas dessa forma. Qual é a outra maneira? Cartão de crédito parcelado em até 18 vezes. Cara, quem é que tem 50 mil reais de limite no cartão de crédito? Classe A e classe B. Classe B mais. Tá? Que tem 50 mil reais de limite no cartão de crédito. Então, estou descartando também classe C e classe D já no início da jornada ali. Outra modalidade de crédito que tem no mercado. Financiamento CDC via Santander, financiamento, via Bradesco, através da financeira Losango. Ambas financiam em até 24 vezes, porém, o porquê que eu não consigo vender através da Losango e através do Santander Financiamento? A esteira de análise de crédito da Losango e do Santander são praticamente iguais. A cada 20 operações que eu mando, eu aprovo uma. Porque a esteira de análise de crédito deles é o crevo lá em cima. Quem é que eles aprovam? É o cara que não precisa de crédito. É o classe A e o classe B. Tá? Eles não aprovam. Por quê? Porque é um CDC sem garantia. Simplesmente tem nada atrelado. A análise de crédito é totalmente voltada para score e birôs de crédito. Nem SCR eles olham, é score, Serasa e tudo mais.
E movimentação bancária, se o cara tem conta dentro do Santander ou dentro do Bradesco há mais tempo, eles vão lá e vão buscar o histórico de pagamento e vão aprovar. Quem é que aprova? O cara que não precisa de dinheiro. É o cara que chega na loja, eu digo para ele, custou, quanto é que deu a cozinha e os 2 dormitórios? Deu 80 mil. Tá bom, quanto é que faz à vista? À vista eu consigo fazer por 70. O cara vai lá e faz o Pix na hora e daqui 45 dias eu monto para ele. Porque é o cara que não precisa de crédito. É o cara que prefere barganhar 15, 20% de desconto pagar à vista, porque ele tem capital, ele não precisa de crédito. Então, eu não consigo vender para aqueles 80% dos projetos que eu fiz, que eu não tenho como vender para essas pessoas. Se eu pergunto para essas pessoas, e aí eu fiz isso, né? Tá, me diz uma coisa. Tá, ok, deu 42 mil reais aqui. Deu 42 mil reais aqui para fazer a tua cozinha, 2 dormitórios e botar ali o painel e fazer a sala de estar ali. Se eu conseguir vender isso para você, aonde você pague R$ 1.200 por mês de parcela, você compra? Eu compro agora, eu assino agora. Eu compro agora, eu assino. E aí que surgiu a solução e surgiu a Mobilice. O que eu faço na Mobilice? Porque o que que veio essa ideia? Através do Éder, mar... deixa eu só te dar uma sugestão. Você vai começar Claro, a falar da solução. Se você quiser começar a compartilhar a tela, seria legal também. vamos fazer isso então. Tá? É o mercado milionário porque o ticket médio é lá em cima, né? É alto, tá? A gente está falando aí, como eu estou focando em pessoas que precisam de crédito, e não é aquele crédito qualquer. Cara, a pessoa precisa. Sabe aquela teoria do primeiro governo lá, do primeiro governo do Lula lá em 2013, 14, sei lá quando é que era aquilo? Deu Que o dinheiro para seguinte, todo mundo, né? não era só dar o dinheiro. O que que ele fala? Lembra quando ele botou o financiamento de veículo e a 72 vezes não precisava dar entrada? Qual era a ideia daquilo? É o seguinte, cara. Não interessa quanto é que custa o carro, interessa se a prestação cabe no bolso do cara. Exatamente. E por que que essa ideia nesse mercado e nessa solução cabe? Porque a pessoa que acabou de comprar um apartamento, ela não quer mais pagar aluguel, ela quer se mudar. Se R$ 1.000 couber no bolso dela, ela vai lá e vai pagar os R$ 1.000. E aí é que vem a solução principal na questão aqui da Mobilis, que aí é que vem digamos assim, a maior vantagem, digamos assim, nesse mercado, é que quando eu faço isso atrelado ao marco legal das garantias que entrou em vigor agora em março de 2024, eu consigo trabalhar num formato diferente do Bradesco, através da Losango, e do Santander Financiamento, que fazem CDC. Nesse formato da Mobilice, eu trabalho um crédito hoje até 48 meses para o cliente, só que eu faço a alienação fiduciária do imóvel dele como garantia da operação de crédito que eu estou dando para ele. Mas o cara já está com o financiamento lá, ele financiou 50, 60% do imóvel lá na Caixa para poder comprar o apartamento. Não importa, com o marco legal da garantia, eu consigo fazer uma segunda alienação e alienar e ficar ali abaixo da Caixa Econômica com o detentor dos direitos sobre esse imóvel, caso o cliente fique inadimplente. Então eu deixo de tomar todo o risco e o cliente passa a ter a responsabilidade de honrar com o compromisso dele para poder ter os móveis da casa dele e poder se mudar, e não com os móveis da Casa Bahia, com os móveis sob medida, com o layout do apartamento dele, com ocupando todos os espaços e realizando o sonho da vida da pessoa, que é ter uma casa, e não somente a casa do formato e a casa com a mobília que ela sempre teve vontade. Ela não precisa mais esperar juntar R$ 40.000 para poder mobiliar a casa dela. Ela, ao invés de juntar R$ 40.000 e botar todos os meses R$ 1.200 na poupança, ela me paga os R$ 1.200 e eu monto na casa dela daqui a 30 dias. Eu não, na verdade, né? As lojas parceiras que colocam a Mobilice como solução de pagamento.
É uma solução que hoje no mercado, assim, a gente não escuta falar sobre isso, né? Não existe, tá? É uma, como eu falei, tá? Eu criei isso linkando a expertise como do mundo corporativo dentro e muito nichado de um setor específico, que é o setor de fabricação e indústria de móveis, mas com a visão da dor do comercial da loja de varejo que vende lá para nós lá na ponta, tá? Porque o meu papel corporativo, o meu papel executivo dentro da fábrica de móvel nunca foi saber se a máquina que foi importada da Alemanha está produzindo da maneira que podia ser produzido. Para isso tem o diretor de indústria. Tá? O meu papel lá dentro nunca foi de CFO, apesar de ter uma característica dentro da minha formação para isso, de ficar fazendo o controller dentro da empresa. Não, o meu papel sempre foi tentar fazer com que as lojas de varejo da minha responsabilidade comercial conseguisse vender mais, para que a fábrica tivesse mais pedidos, pudesse produzir mais, a fábrica vender mais, porque as lojas estão vendendo mais. Então a minha visão para criar isso é como que eu faço as lojas vender mais. É tentar enxergar o porquê que as lojas não estão vendendo e não estão convertendo o número de clientes que poderiam estar sendo convertidos, mas que não e que declinam do projeto já realizado e já feito e acabam indo para o móvel convencional para poder ir lá e colocar essa solução na casa dele para eles poderem se mudar, né? Esse é o ponto. Ô, O Reinaldo, Reinaldo quer fazer uma pergunta para você. ótimo, ótimo, Reinaldo. Bom Fala aí, por dia, favor. Éder. Eu estou sem vídeo, Eduardo. Bom dia, Eduardo. Tranquilo, tá? Nós estamos te escutando perfeitamente. Pode fazer a pergunta aí. A É, nossa apresentação você está vendo, é só você que está sem vídeo, é isso? tô vendo, mas eu não estou tendo. Agora sim. Ah, Parabéns pela apresentação, Éder. O Brasil tem alguns problemas culturais muito sérios, que eu, como uma empresa de atuária, eu analiso muito firmemente. O sonho do brasileiro hoje é ter uma casa própria. Tá? A base da pirâmide, é o pico da pirâmide, tá? Ele quer uma casa, em vez a pirâmide de Maslow é invertida no Brasil, tá? Isso é tá. Isso na classe C e D. Na classe E, quer ter um carro. Ele prefere morar numa comunidade, não pagando água, nem pagando gás, nada, viver sob o controle da milícia ou do tráfico, mas ele fica ali. Segundo ponto a análise de crédito no Brasil, ela tem uma matriz muito predatória, tá? Ela trabalha sobre score, essas coisas todas. Isso é preocupante. Existem outras formas de fazer análise de crédito sem que você dependa do do score, Biro. isso aqui tudo, tá? Diferentemente dos Estados Unidos, que você quer comprar um carro, você não precisa dar 50% do carro, não. Você paga 5% do carro e aí entra no mortgage, hipoteca, tá? E também aqui no Brasil, você é analisado por onde você mora, pelo CEP. Tá? Isso é um desafio muito grande, porque do lado da rua onde eu moro é um conjunto habitacional de padrão C. Do lado de lá duas comunidades, ou então, como o pessoal aqui na Vila da Penha. Do lado de cá é a Vila da Penha. Do lado de lá, Complexo Alemão com 365, 387 favelas. Então, o que eu penso nisso tudo? Eu já trabalhei com empresas de imobiliário, principalmente de Santa Catarina, que tem uma lá em São José, era muito forte, não sei, mas não a vejo em São Paulo. E a demanda por esse nicho, esse nicho de mercado, ele é altíssimo, tá? Eu acredito que seja na casa de 12 a 20 bilhões de reais por ano, eu pessoalmente, tá? Mas nós temos uma estabilidade jurídica e uma situação, um desequilíbrio constitucional muito grande que inviabiliza muita coisa. Por exemplo, você quer fazer eu pago como empresário, se eu tiver um funcionário, eu pago quase 177% acima. Se ele ganha 1.500, eu tenho que pagar aproximadamente, entre salários e impostos, 3.748, alguma coisa. Então, o que você está fazendo algo bem interessante, mas nós temos também um churning muito alto. Tá? Quando você faz a análise, e muitos deles não
aliás, atrasam o pagamento ou não pagam, renunciam. Mas você criou no marco legal, aí você conseguiu isso aí. Agora, como você faz o parceiro financeiro? Você utiliza terceiros ou a sua empresa faz a própria, tem investidores que fazem a primeira milha, a primeira fase do financiamento e depois passa para como você fez, vincula a hipoteca o hipoteca da casa, você pega a garantia, o imóvel. Alienação fiduciária. Tá? Hoje no Brasil, o que funciona? Você citou muito bem, tá? Você falou da instabilidade jurídica do Brasil. O marco legal das garantias me trouxe a oportunidade, que nos Estados Unidos é trivial, que é a questão de empilhar garantias, empilhar ali, ter mais de uma alienação fiduciária. Lá eles trabalham muito no formato de hipoteca. Hipoteca no Brasil já era permitido ter mais de uma, só que existia um entendimento variado da jurisprudência no Brasil em relação à hipoteca. E o marco legal das garantias, ele trouxe a possibilidade de eu fazer esse formato não fazendo através de hipoteca e utilizando a alienação fiduciária, porque a alienação fiduciária no Brasil funciona. Se a pessoa não paga e está alienado fiduciariamente, seja o veículo, seja um imóvel, seja um maquinário lá da fábrica, realmente eu consigo me apropriar daquele bem que está alienado fiduciariamente, porque esse sistema jurídico no Brasil está muito bem definido, essa jurisprudência de alienação. E o novo marco legal das garantias trouxe exatamente isso, trouxe a clareza de eu poder alienar o mesmo bem mais de uma vez. Então, mesmo que o apartamento ainda esteja financiado na Caixa Econômica, porque ele está pagando a parcela lá, eu consigo alienar ele na Mobilice e eu ser o segundo da fila de execução da garantia em caso de inadimplência desse cliente. A nossa inadimplência hoje, tá? Apesar da nossa amostragem ser uma empresa recente, a nossa amostragem não ser tão grande, mas a nossa inadimplência hoje é 0, tá? Por quê? Porque você falou muito bem no sentido do sonho e da ideia do brasileiro é ter a casa própria. E quando eu dou para ele a oportunidade de ter a casa própria, do formato e com o layout, com os móveis que ele sempre sonhou, e ele sabendo e tendo um contrato que se ele não pagar, eu posso executar a minha garantia e não tomar os móveis da casa dele. Porque a minha estratégia comercial, que eu falo para os meus vendedores lá da loja, no treinamento de vendas que eu dou para vender a Mobilice lá, eu não digo que eu estou alienando a casa do cliente para dar os móveis para ele. Na verdade, eu estou alienando os móveis dele. Só que por que eu estou alienando a casa? Porque os móveis estão dentro da casa. Então, digamos assim, é uma estruturação de formatação de garantia, mas a minha copy, a minha venda é que os móveis estão em garantia. Só está alienado o apartamento ou a casa porque os móveis estão localizados naquele endereço. Então, se eu precisar executar a garantia, os móveis estão lá. Então, como eu tenho esse contrato, essa garantia e essa alienação fiduciária, lá na fila de credores, na fila de boleto, que a classe C e a classe D, que é o meu público-alvo preferencial, até pelo ticket máximo que nós fazemos, ele prioriza, ele paga primeiro a casa, depois os móveis e depois ele vai pagar o resto das coisas. Por quê? Porque senão ele perde o apartamento na cabeça dele. O Reinaldo tinha levantado a mão, não sei se Não, novamente, já, se tinha... já Não, baixei. foi naquela hora que ele fez a pergunta. Tá. Então, deixa eu dar a sequência aqui, só para a gente Isso, pode conseguir seguir. evoluir. E o que eu quero apresentar aqui da Mobilice, então? Além dessa explanação inicial aí. O que é, né, a Mobilice, já foi falado, quem eu sou também já, porque essa apresentação aqui, eu não customizei a apresentação para hoje, eu estou utilizando aqui uma apresentação que nós utilizamos principalmente para captação de investidores, tá? De investimento. A Mobilice, no caso, é uma fintech especializada em oferecer crédito flexível, acessível para aquisição de imóveis planejados e sob medida, para ajudar os clientes a transformar as casas e personalizar da maneira que eles querem, tá? A nossa solução de pagamento hoje ela está muito focada no prazo, no ticket médio de 48 meses, mas tá dentro da formatação e dentro do nosso white label, do nosso software que a gente utiliza ali para fazer, a gente consegue fazer em até 60 meses a operação.
Então, dá para diminuir ainda mais a parcela. Aquele cara que paga R$ 1.200 de parcela, se ele precisar diminuir para 900, eu consigo fazer em 60 vezes. Tá? Nós tentamos dar prioridade para fazer em 48, mas em caso de necessidade, a gente faz em até 60. A minha apresentação pessoal foi aquilo que eu falei ali para vocês, da onde eu venho, qual é da onde está forjado a minha formação executiva, bancária e também desse ramo de imóvel sob medida e das fábricas e também o conhecimento de varejo desses móveis, da onde saiu essa ideia, da onde eu identifiquei essa dor que eu trouxe para resolver aqui através da Mobilis. Os problemas que nós resolvemos é tirar esse público que hoje não consegue comprar lá da ideia de, ok, eu não consigo fazer, eu vou comprar uma pia, um balcão aqui, uma cama qualquer, um roupeiro. Quando der, eu faço móvel sob medida. O cara acaba comprando lá na Casas Bahia porque ele não consegue, naquele primeiro momento, mobiliar a casa do jeito que ele sonha, porque ele não tem condição financeira naquele momento, não tem liquidez para comprar do jeito que precisa. O nosso benchmark é muito voltado aqui a essa questão do baixo índice de aprovação das propostas, que, como eu falei para vocês, está abaixo de 20% ali das propostas que são apresentadas, são aprovadas, e da identificação do motivo pelo qual o número tão alto de reprovações ou de descarte de projetos e de horas trabalhadas de um custo fixo gigante para fazer um número tão grande de projetos e um índice tão baixo de conversão desses projetos. A solução, como eu falei para vocês, ela é o meu cliente da Mobilis. Eu tô focando em solucionar um problema do consumidor final, mas o meu cliente é o lojista de varejo. Ele é que coloca a minha solução na prateleira dele para vender os móveis de uma forma flexível financeiramente para poder ter um índice de conversão maior. Então, hoje, além das lojas hoje que comercialmente eu coordeno, tá? que é de uma rede de franquias com 170 lojas, além dessas lojas, qualquer outra loja de móvel planejado pode adicionar a Mobilis como solução lá na loja deles. O passo a passo dessa operação é viabilizar o crédito do cliente, definir o prazo de pagamento. Nós atrelamos os móveis à garantia do próprio imóvel, como eu já tinha dito para vocês. Intermediamos a operação entre o lojista e o interessado, o cliente final, para fazer a compra. O cliente assina um contrato com a Mobilis. Quando o cliente assina o contrato comigo, o percentual definido na tabela com o lojista é depositado direto na conta da loja, para que ela pague a fábrica para fabricar os móveis, fique a margem da loja para que ela trabalhe o comercial, a montagem e toda a logística para entregar esses móveis para o cliente. Então, o lojista acaba antecipando o fluxo de caixa dele 60, 70 dias antes de entregar o móvel para o cliente. Tá? Isso para nós é uma diferenciação de mercado gigantesca. Citei para vocês os dois players que trabalham hoje. As propostas aprovadas via financiamento de Losango e via financiamento de Santander Financiamento, 60% do valor aprovado entra para a loja, os 40% obrigatoriamente é pago direto para a fábrica. Isso é para evitar uma prática de mercado de picaretas, digamos assim, que se espalharam há anos atrás aí no Brasil. Os caras vendiam móveis, empilhavam pedidos, pegavam o dinheiro dos clientes e não mandavam os pedidos para a fábrica e nunca entregavam. Então esses players atrelaram para não que obrigatoriamente quando é fechado o contrato da Losango e o contrato da Santander Financiamento não é com o lojista, é com a fábrica. Então eles fazem um rateio financeiro no momento da operação, onde a fábrica obrigatoriamente recebe 40%. Se o lojista não mandar o pedido para a fábrica, ele perde 40% do valor, porque já está lá na fábrica, lá para fabricar, atrelado ao CPF, ao CNPJ do cliente comprador. Acho que o Reinaldo, o próprio Daniel, alguém tinha citado a questão do tamanho desse mercado, tá? É realmente, tá? Um mercado de 20 bilhões anual aí. E é um mercado de 20 bilhões anual que tem a capacidade de crescer no nosso planejamento estratégico aqui da empresa. A gente tem a possibilidade de crescer
com a expansão da Mobilice aí e, digamos assim, pegar aquela fatia do mercado que hoje acaba não comprando móvel planejado e indo comprar nas Casas Bahia por uma questão de falta de liquidez e falta de oportunidade financeira para comprar. Se nós conseguirmos atingir 30% desse público e trazer ele para o móvel planejado através da solução da Mobilice, a gente está falando aí de um incremento aí de 25% de venda e um crescimento de mercado de 25% somente conseguindo vender para um público que quer comprar, mas não consegue hoje. As oportunidades e as vantagens do nosso mercado hoje. É pioneiro, tá? A solução que a Mobilice traz hoje, ele está diretamente linkado à minha capacidade de entendimento de uma dor de mercado, atrelado a um timing de produto que surgiu em 2024 no Brasil, que é o Marco Legal das Garantias. Essa solução só surgiu e só tem a possibilidade de estar funcionando hoje devido ao Marco Legal das Garantias, porque senão eu estaria trabalhando aqui no mesmo formato que Losango e o Santander Financiamento Trabalho, que é através de CDC, e não é meu objetivo. É justamente trazer uma oportunidade diferente, e isso só é viável pela segurança jurídica que o Marco Legal das Garantias trouxe, a minha interpretação do mercado e da necessidade de vender mais lá na ponta, lá no varejo, e trazer uma solução para que essas vendas aconteçam. E é uma dor que ainda não tinha sido identificado, ou pelo menos não tinha sido identificado como a maneira que eu penso. Se eu tenho um problema, eu penso em como que eu posso solucionar, e não simplesmente ficar apontando o problema. Então, eu estou trazendo o problema para dentro da realidade e estou buscando e trouxe a solução para resolver esse problema. Tá? A questão da versatilidade para conseguir ter taxas maiores dentro desse processo. Hoje, tá, nós ainda não colocamos isso, mas está dentro do planejamento de expansão da Mobilice, de nós termos, inclusive no nosso slogan, nós seremos a Crefisa do mercado de imóveis. E por que eu vou ser a Crefisa do mercado de imóveis? Porque o meu público, não importa se o cara está pagando 3, 3,5%, 4% ao mês de juros. O meu público, ele está preocupado se R$ 1.000 de parcela para ele mobiliar o apartamento dele cabe no bolso dele. Juntando a renda dele, da mulher dele, ele consegue pagar R$ 1.000 por mês para mobiliar a casa dele e daqui a 60 dias está com o apartamento deles, sala, dormitório, cozinha, tudo planejado sob medida para entrar dentro do apartamento de 60 metros quadrados e encher os olhos e mostrar a casa dele para todo mundo da família. Ele consegue pagar R$ 1.000 por mês para mobiliar? Consegue. Esse cara vai assinar o contrato e ele não quer nem saber qual é a taxa efetiva que ele está pagando. Eu não estou focando. Nosso foco não é o classe A, o classe B, que vai para a hora da compra com uma HP na mão para fazer conta de taxa efetiva. O nosso público está preocupado se R$ 1.000 cabe no orçamento dele ou não cabe. Esse é o nosso público. Então, essa ideia do Crefisa dos móveis é justamente por isso. Tá? A Crefisa, se o público da Crefisa tivesse preocupado com taxas, eles não estariam do tamanho que estão hoje, porque a Crefisa, as taxas baixas deles hoje, para aposentados e pensionistas, que não é no móvel, no consignado, e sim no crédito pessoal para esse público, o barato deles é 4,5% ao mês. E eles estão com a loja entupida de gente todos os dias fazendo crédito. Que o pessoal está preocupado, precisa de dinheiro, tem quem empreste, e aquela parcela que está sendo cobrada eles conseguem pagar. Tá tudo certo. O cara está tomando crédito. E a ideia é justamente essa. E como nós temos a garantia real atrelada na operação, nós mitigamos o nosso risco através desse marco legal das garantias e da alienação fiduciária do negócio, tá? Essa participação via Sheet eu não vou nem achar, eu nem vou apresentar para vocês, porque, como eu falei, eu não customizei essa apresentação. Como que eu planejei fazer a expansão da Mobilice? Eu planejei fazer a expansão da Mobilice lá no início da ideia do negócio. Tudo que eu fiz até hoje, fiz com capital próprio. Mas deu, esgotou, acabou a fonte. Então eu preciso ter uma fonte de investimento dentro desse negócio para que eu tenha funding suficiente para
expandir o meu número de lojas credenciadas e comportar o número de operações que eu consigo ter hoje no Brasil. Tá? E para fazer isso eu preciso expandir. Tenho duas maneiras de fazer essa captação de recurso. Primeira delas, fazer isso através de um funding encaixado na minha operação, que alimente esses créditos que estão entrando e eu consiga ganhar dentro de um spread financeiro que eu vou colocar na operação e ficar dentro da Mobilis, remunera o funding, fica com a taxa competitiva para poder fazer a operação de mercado e a Mobilis ganha o spread financeiro da operação. Atuar 100% como uma instituição financeira. Captou de um lado, que é através do fund, liberou o crédito do outro através de uma CCB com garantia real de imóvel. Mesmo formato que funciona um home equity hoje no Brasil. Esse seria o primeiro. Segunda modalidade, que é a ViaChit, que eu estava pensando em fazer. Deixa eu só te interromper. Qual seria a margem para esse fund? Você tem isso já mapeado? Desculpa, quando você fala de margem, tá falando de taxa, do que a participação, do que seria? Não, de lucratividade para o fund, que quem vai botar o dinheiro pensa só em lucratividade, não pensa em mais nada. Exatamente, tá? Hoje, tudo que foi feito hoje, nós estamos pensando em uma realidade de mercado brasileiro para ser competitivo. Eu não posso remunerar o funding da mesma maneira que o mercado remunera, porque senão eu tenho pouca atratividade do meu negócio. Tá? Então, hoje, o que seria atrativo para o funding hoje? Trabalhar comigo. Eu tenho que pagar para esse funding, no mínimo, 140% CDI. Tá? Porque daí eu já sou acima do mercado tradicional bancarizado e eu estou abaixo do irracional e das pirâmides lá, para que não caia nesse limbo, na casa de 200% CDI. Eu tenho que trabalhar numa margem de 140% a 150% CDI para remunerar esse fund. Tá? Porque aí o funding vai ter a remuneração tanto para estruturação e administração desse fund, para remunerar os investidores do fund, sobrar a margem e eles ter uma capilaridade financeira que vale a pena colocar comigo e ter atrelado a isso a garantia que todas as operações dentro desse ecossistema que nós criamos tenha a garantia real de imóveis para, em caso de insolvência, tenha a maneira de capitalizar esse fund. Resgatar, repor o valor investido. A projeção, hoje a nossa inadimplência é zero, mas a nossa projeção na expansão é que em 12 meses de operação, da contratação até digamos, o início de uma inadimplência e a execução dessa garantia, que em 12 meses o nosso índice de inadimplência, o nosso índice de perda seja zero, que é o turnover ali, o payback da inadimplência, até a recuperação da garantia, a colocação dessa garantia no mercado, com uma venda forçada. Como tem uma garantia, o risco é praticamente zero. Só o que vai mudar é o gap, né? É o tempo que você vai ter para recuperar esse dinheiro. Exatamente. O nosso tempo estimado de recuperação de inadimplência é de 12 meses, tá? Isso já dentro das nossas análises aprofundadas de como que se darão com os players que nós temos encaixados dentro da operação para poder retomar a garantia, colocar ela no mercado para uma venda forçada e recapitalizar o fund pelo investimento, 12 meses no máximo, tá? Aciona a garantia com 3 meses de inadimplência e tem 9 meses para a retomada do imóvel, colocar a venda no mercado para venda forçada, o máximo é 12 meses. Então, hoje vocês estão rodando com capital próprio nessas 140 lojas. Capital próprio, tá? E isso limitou, tá? Hoje nós estamos, inclusive, negando operações por falta de funding. Hoje Sim, eu não consigo cadastrar outras lojas hoje. Eu só trabalhando com as lojas já cadastradas e parei de divulgar para novas lojas justamente pela falta de funding. O que nós sim. E não vocês temos? hoje atuam com uma plataforma?
Isso, eu tenho um white label hoje, eu atuo, a CCBs eu emito pela Grafeno, tá? E eu tenho um white label hoje customizado para poder fazer a digitação das operações, e a gente tem uma pessoa dentro do financeiro que faz isso de forma manual, tá? A loja me manda a ficha técnica do cliente, nós mesmos cadastramos. Para eu ainda não coloquei nas lojas, porque isso me traria um custo fixo maior do que a Então gente você não tem consegue um aplicativo absorver. próprio, né? Para isso, não, a gente já tem ele formatado, mas eu não cedo ele para os nossos players cadastrados hoje, por quê? Porque isso está dentro do plano de expansão no momento que tiver o funding encaixado. Aí a gente vai Tá. lá e aciona Não, isso. estou citando isso que eu atuo com algumas outras startups, que a gente conectou desenvolvedores nelas, né? E, por exemplo, essa parte que você faz manual, eles conseguem fazer automático, né? Com leitura de PDF ou Claro. com layouts de planilha que a pessoa preenche e o sistema já puxa automático, entendeu? Você não precisa ter uma pessoa fazendo isso. A própria loja já te manda esse layout pronto e você joga esse layout para dentro do sistema, ou até mesmo com leitura de PDF, né? Ele lê o PDF e já sobe todas as informações. Exatamente, tá? Esse encaixe de uma tecnologia, tanto de app, quanto a tecnologia para que os operadores, os financeiros que trabalham lá dentro das lojas hoje, É trabalhem uma plataforma web resolve. para que eles trabalhem lá e eu não precise mandar para as minhas pessoas digitar, ela já está formatada, só que ela tem um custo de start hoje, um setup, que nós estrategicamente decidimos não absorver nesse primeiro momento, justamente porque a gente vai fazer isso quando tiver a possibilidade de fazer o projeto de expansão no formato que nós queremos fazer. Tá? Então ela está dentro do planejamento na segunda fase da operação da empresa. Tá? Então, quando eu trago isso aqui para dentro da nossa plataforma, aqui para dentro desse ecossistema da Founders, o que que eu tô querendo mostrar aqui? Estou querendo mostrar a solução, estou querendo mostrar para vocês a oportunidade do Timing Product, que é isso aqui, pelo marco legal das garantias, e o encaixe disso numa solução para classe C e para classe D que não existe no mercado. E trazer para dentro de um ambiente aonde eu já, dentro do meu planejamento, eu já estava formatado. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês nessa apresentação, ela era para uma captação via debit, via Shed, que era para buscar investidores pulverizados com ticket mínimo de R$ 5.000 para virar investidores pulverizados dentro dessa operação, para que eles formatassem esse nosso fund e ficasse pulverizado. Eu Sim, pivotei como isso e se não fosse peguei. um crowdfund. Isso, só que eu resolvi não fazer nesse formato. Por quê? Porque eu estou visando o formato ação onde o meu compliance seja de uma forma tão transparente pela questão do valuation e do equity dessa minha operação, que eu não posso trazer uma formatação nesse formato para dentro de uma operação para depois pivotar ela para outra. Eu resolvi estancar esse projeto de captação pulverizada e buscar um investimento macro. Já que eu iria abrir esse tipo de captação para abrir 30% da empresa para que fosse feito captação pulverizada, o que eu quero e o que eu busco aqui dentro desse negócio? Eu busco um smart money, tá? Vamos supor, Daniel, Reinaldo, você tenha interesse dentro dessa operação e eu hoje o que eu não tenho? Eu não tenho funding por trás. Todos os fundings que eu conversei, eles me pediram um track record de 10 milhões em operação para analisar a entrada analisar a entrada na operação de uma forma mais massificada. E está tudo certo, isso está dentro do perfil de investidores no mercado. Mas eu também sei que existem investidores que esse track record é muito menor. E eu não tenho acesso a esses investidores. Mas um smart money que entre dentro dessa operação com uma participação como sócio mesmo, e traga essa possibilidade de um funding. A pessoa não precisa ter nenhum real. Eu não quero não quero que você tenha o real. Eu quero que você tenha o acesso ao funding que vai botar o dinheiro na operação. E aí você vai cuidar dessa operação, da parte financeira, da captação de recurso, para que eu consiga focar naquilo que eu faço de melhor. E o que eu faço de melhor? Comercial, abertura de mercado e o cadastramento de todas as lojas de imóvel planejado no Brasil para que eles vendam através da Mobilis, coloquem e acoplem essa solução dentro
da possibilidade de financiamento lá para eles. Só Não, que para isso perfeito. só que para isso eu preciso de quê? Eu preciso saber que o meu fund não é limitado, que o meu fund comporta o nosso planejamento de expansão e a gente vai trabalhar essa expansão de acordo com a disponibilidade do fund para colocar isso. Não quero e não preciso de dinheiro hoje para tocar a operação, no sentido de ter uma. Ah, a pessoa que entrar tem que me comprar uma parte da operação. Não, não é necessário. Não preciso de dinheiro para que compre a operação. O dinheiro que precisa da operação hoje é totalmente para servir de funding. Perfeito, perfeito. Acho que o Reinaldo quer fazer alguma outra pergunta. Depois eu vou deixar você terminar a apresentação, que a gente está quase no horário, É, a e vou. apresentação aqui, essa parte técnica da apresentação e mostrar a empresa, isso aqui encerrou, tá? Então Ah, agora eu legal. tô muito mais focado agora aí para a gente trocar essa ideia no final, Ah, legal. justamente para essa minha ideia aí de como que eu tô planejando a minha expansão e não só planejando, tá? Qual é a minha necessidade? Hoje eu tenho uma outra dor. Antes eu tô solucionando uma dor do meu cliente final e do meu lojista para ele vender mais. E agora eu preciso solucionar a dor da minha empresa, que é ter um funding Certo. encaixado na minha operação para eu poder expandir e fazer com que essa solução chegue a todos os quatro cantos do Brasil, porque precisa chegar. Eu não tenho mais fôlego financeiro hoje para fazer isso com capital próprio. E tem que aproveitar a questão do time que você falou, né? Porque saiu agora em 2024 essa possibilidade, né? Então tem que aproveitar, porque daqui a pouco o mercado pode estar inundado, né? Eu tenho bastante consciência disso, tá? O nosso ponto a barreira de entrada desse negócio, ela não é muito alta, não. Por que que eu consegui criar esse timing product? Porque eu tô dentro desse mercado, inserido nele. Sim, você tem Eu, um conhecimento, você tem uma coisa que alguém vai ter que adquirir ainda. É, exatamente, tá? Então eu tenho todos esses anos dentro do mercado de imóvel planejado e toda essa expertise, linkado à expertise de encaixar isso dentro de soluções financeiras, e caiu como uma luva o novo marco das garantias para solucionar o problema. É, Perfeito. é um produto de timing. É uma barreira de entrada grande para outro player fazer isso? Não. Mas um outro player, para poder fazer isso e ter esse conhecimento 360 graus que eu tenho, tanto do conhecimento da parte técnica, operacional, comercial desse negócio, encaixado com o funding de uma bancarização, por exemplo, para fazer esse tipo de operação, eles teriam que contratar um executivo como eu para fazer a operação para eles. E eu prefiro fazer a Mobilicy ficar grande o suficiente para que ela seja comprada por esse banco e eles não precisem fazer esse processo todo do zero. É o que vai acontecer. A grande verdade é o que Exato. vai acontecer, né? Então E você é já essa tem a visão até para quem você vai vender, tá? O exatamente, Reinaldo quer fazer uma pergunta. Eu vou deixar ele fazer uma pergunta porque a gente está iniciando hoje. Até a gente vai gravar alguns pitches hoje com algumas startups sobre isso, tá? Porque 2025 a gente abriu uma turma de aceleração que é só para captação de investimento. Depois até vou te passar o link para você assistir hoje mais tarde alguns pitches que a gente vai transmitir, tá? Mais ótimo. tarde a gente vai transmitir alguns pitches e vamos conversar com alguns investidores. Então você pode participar. Já vou deixar o convite para você, tá? Tá Reinaldo, certo. fica à vontade. Tá ruim o áudio. Teu áudio não estamos escutando teu áudio, Renan. O áudio não. Ativa o som, Reinaldo. Desculpa, perdão. Agora sim. Éder, você falou que a tua dor hoje é o funding para crescimento. Sim. Tá? Você expôs algumas soluções, mas como empresa de atuária, você tem outras soluções de menor custo e com maior garantia perante ao sistema financeiro, tá? Você provavelmente está no Sul, pelo teu sotaque, você deve estar no Rio Grande do Sul ou Santa Hoje, Catarina. hoje eu tô no Rio Grande do Sul, eu moro em Santa Catarina, moro em Florianópolis. Mas eu tô no Rio Grande do Sul hoje. Eu morei em Florianópolis, ao lado do Angelone, na agronômica. Tá? Minha filha é Ah, manezinha, mora lá também, tá? bom Mora no bairro. Córrego Grande. Show de bola. Eu, pessoalmente, profissionalmente, estou identificando nessa sua apresentação soluções bem pontuais para cada perfil de investidor, tá? E eu quero entender melhor para saber uma solução na área atuária, para você ser mais consistente
competitivo você já é, porque quem vai na frente bebe água mais limpa, não é verdade? Então, até que alguém, como você bem citou há instantes atrás, entre nesse mercado e faça o que que a Mobile já está fazendo, isso vai demandar pelo menos 2 anos de jornada de aprendizado e de conhecimento. Então, você tem isso muito pautado. Mas eu tenho interesse, interessa-me muito conversar mais com você para eu entender que soluções na área de atuária sejam desenvolvidas dedicadamente à Mobile, tá? Me interessa muito, se houver interesse da sua parte, se sinta à vontade em pegar os meus contatos com o Eduardo ou com o Marcos, porque eu acredito que esse mercado, como eu falei para você, eu não tinha lido esse mercado é acima de 20 bilhões por ano, tá? E tende Sim. a crescer se a situação no próximo ano a situação econômica e constitucional jurídica se estabilizarem, tá? Então, acredito que a partir de janeiro nós teremos um novo perfil de cenário no Brasil, tá? Muito grato, um grande dia para você, parabéns pela sua apresentação, tá? Eu que agradeço aí pelo teu tempo aí de acompanhar e vamos conversar sim, tá? Porque dentro da parte, principalmente aí da parte de seguros, a partir do momento que a gente colocar a escala nesse negócio, a gente com certeza vai ter que se cercar de alguns mecanismos de segurança aí da operação para trazer uma segurança maior até mesmo para os investidores, para o funding, para poder ter um compliance perfeito, porque a minha ideia, eu nem falei para vocês do principal o principal ganho desse negócio. Aonde que eu quero ganhar dinheiro desse negócio, eu nem falei para vocês, que é no LTV desse negócio de longo prazo. Cara, eu não tô focado em ganhar dinheiro com o spread dessa operação. O spread da operação vai me sustentar e vai sustentar meu sócio, meu smart money que trouxeram o funding, vai sustentar o negócio para formar o track record, formar todo o compliance no ano de 2025 até a metade do ano de 2026. Na metade do ano de 2026 ali, a gente já vai estar sentado em algumas mesas para vender esse negócio por no mínimo aí, na casa aí de seis dígitos aí. Desculpa, de 9 dígitos, que é acima de 100 milhões, porque o LTV desse negócio ele é gigantesco. Quando eu tiver uma carteira de crédito, de track record, que o fundo me pediu, de 10 milhões para sentar na mesa com eles para negociar, quando eu tiver esse track record de valores liberados da Mobilice de 10 milhões, o meu LTV de garantias que eu vou ter atrelado a esses 10 milhões é 8x. Quando eu tiver 10 milhões de dispêndio, 10 milhões de desembolso pela Mobilice, eu tenho 80 milhões em imóveis em garantia dentro do meu negócio. E aí, quando eu tiver 80 milhões de LTV, 80 milhões de garantia atrelado a 10 milhões de desembolso, que o nosso LTV é 8x, quando eu tiver isso, todos os bancos que hoje trabalham prioritariamente com home equity, por exemplo, Daicoval, por exemplo, o Banco Inter, e outros bancos que trabalham home equity de uma forma menos expandida e mais customizada, de uma forma mais em escritório de family office, eles terão uma carteira de 80 milhões para comprar o saldo devedor desses bancos que estão com alienação fiduciária e a prioridade de fazer um novo home equity com todo o LTV que eu estou trazendo para dentro da operação, porque prioritariamente ninguém vai poder fazer uma operação de home equity abaixo da minha alienação fiduciária. Então, os imóveis que estão lá na Caixa Econômica Federal, que nem oferece home equity, à medida que o saldo devedor deles vai diminuindo na Caixa e eu sou o segundo garantidor, a prioridade é minha. Qualquer banco que queira fazer um home equity, ele tem que comprar a minha operação e a operação de cima. Só que se alguém comprar a minha operação, ele tem a possibilidade de liquidar os 100 mil reais, por exemplo, de saldo devedor da Caixa Econômica Federal, liquidar a operação de ticket médio de 40 mil da Mobilice, 140 mil ele liquida a operação. A gente está falando de imóveis com ticket médio de 400 mil reais. Então, 140 mil ele liquida a operação, ele tem 260 mil reais para trabalhar como um novo empréstimo, com uma garantia real, como primeiro alienante, para todos esses clientes que formaram o dispêndio de 10 milhões de reais. Então, um banco que absorveu a operação, ele vai estar tendo a oportunidade de liberar um crédito de 8x do valor do dispêndio que a gente tem tido. Aí isso aumenta pelo menos 5 vezes.
Os 5 vezes, digamos assim, seria para uma venda forçada dos imóveis. Mas o nosso LTV é de 8x. Hoje, o nosso ticket médio de operação é de 40 mil reais, com ticket máximo de 50 mil. Os imóveis atrelados como garantia têm um ticket médio de 400 mil. Então, o ticket médio de operação da Mobilis, 40 mil. Ticket médio, 400 mil, 10x. Mas como eu faço operações de 50 mil também em imóveis de 400 mil, o nosso LTV é de 8x. Incrível, Déder. Muito Incrível, grato. incrível. Assim, é perfeito. Acho que você chegou no momento certo. A gente vai começar agora a focar exatamente nisso, né? Na captação de investimento, totalmente focado nesse ponto, porque a gente já identificou diversas startups aqui dentro do nosso ecossistema e a gente vai dar total atenção a todas elas que quiserem captar investimento, né, dentro dessa nova turma de 2025. É fundamental que você participe hoje, tá? Às 18 horas a gente vai transmitir alguns pitches ali ao vivo. Então é fundamental que você participe, você veja, porque até mesmo para você remodelar a sua apresentação, porque a gente até fez algumas mentorias com esses que vão participar hoje, para que eles melhorassem o pitch e tivessem um pitch mais ajustado, né, para o dia de hoje, para apresentar para alguns investidores. Então, assim, é o momento certo, cara. A gente está no momento certo. Eu queria te agradecer o teu tempo, tá? E queria deixar aqui mais um minuto para você fazer um comentário final, fazer uma posição final aqui sobre a Mobilice. E obrigado pelo teu tempo aí, obrigado a todos que estão na sala. E muita gente vai assistir isso depois e vai gostar também. Maravilha, tá? E qualquer pessoa aí que entrar em contato com você querendo conversar comigo, pode botar aí, fazer esse contato aí, que vai ser um prazer, tá? E como eu falei no início, na verdade é um prazer estar fazendo parte dessa sala. E o meu tempo, digamos, se eu tivesse que priorizar a agenda para alguma questão, com certeza seria de estar participando aqui e apresentando. Então, como vocês conseguiram ver aí nesses minutos aí que nós conversamos, a Mobilice, nesse momento, novembro de 2024, ela é a única empresa do Brasil que faz esse tipo de operação. É porque eu sou melhor do que os outros? Não, mas eu consegui identificar uma dor e atrelar a uma solução de mercado necessária, que é um financiamento de longo prazo para aquisição de imóveis sob medida que tem um ticket alto. E caiu de paraquedas uma solução jurídica e uma que não existia até 2023, que é o novo marco das garantias. É só esses 3 pontos encaixados que fazem com que a Mobilice consegue ter dado start e consegue hoje estar na formatação que está. Para expandir, eu preciso de funding, realmente, e não quero, eu descartei essa possibilidade de captar esse funding de maneira pulverizada, porque isso me traria mais trabalho para dentro da operação e uma falta de compliance que eu não quero trazer para dentro da operação. Então, eu prefiro trazer um sócio smart money que tenha o encaixe desses funding para cuidar da entrada de funding dentro da operação e eu consiga focar naquilo que é o meu core business pessoal, que é comercial. Qual é o meu papel dentro disso? Eu quero ter 100 milhões de funding, tá? Eu tô chutando alto, mas eu quero ter 10 milhões de funding, 20 milhões de funding, para que eu sente com os maiores donos de linha de móvel sob medida, que tem as lojas de varejo, e coloque a solução na loja deles. Porque daí eu vou ter a solução na loja deles, vou ter o treinamento comercial para que a nossa solução seja a primeira e deixe de trabalhar com as outras, para que pare esse mercado de 50% à vista e mais 50% quando vai montar, porque a gente vai trazer uma solução revolucionária para dentro desse mercado, que vai ser bom para as 3 pontas, para o cliente final, que vai pagar uma parcela que cabe no bolso dele, para o lojista, que vai parar de fazer projeto e não vai conseguir vender, porque agora ele vai ter uma possibilidade de vender financiado para esse cliente com a garantia de receber, porque a gente vai pagar esse lojista à vista, ele recebe todo o valor antes mesmo de montar os móveis. E para a fábrica também, porque imagina, né? Uma loja vendendo mais é uma coisa, 100 lojas vendendo mais, ele está multiplicando a produção dele lá em quantas vezes? Então é bom para todo mundo. Nós, nesse primeiro momento, vamos nos remunerar dentro da Mobilice com o spread entre o funding e o que é fornecido de taxa efetiva para os clientes, mas o meu pensamento é em equity, na alavancagem desse negócio, o LTV desse negócio,
para que daqui a 18 meses a gente seja absorvido ou comprado por uma grande instituição, que ao invés de trazer esse projeto do zero, que eles comprem uma operação pronta e daqui a pouco eu e quem estiver na operação, a gente até continue à frente disso, mas aí com um bancão por trás do negócio aí. Perfeito, Éder. Perfeito, fechou perfeitamente. E assim, o que eu vejo é que você está com toda a estratégia pronta, você tem o conhecimento para isso, você está no momento certo, aconteceu tudo na maneira correta. Então, acho que agora é só acelerar. Vamos acelerar esse processo, vamos acelerar esse contato com esses investidores, vamos acelerar isso aí, porque tá tudo perfeito para dar certo, né? Então, assim, é só a gente agora acelerar esse processo. Tá bom? Obrigado pela tua participação, obrigado pelo teu tempo, a todo mundo que está na sala e a todo Outra mundo que vai coisa, assistir depois também. última colocação, o Ronaldo acabou de botar uma no chat aqui, que esse mercado do novo marco das garantias está muito em voga no mercado de energia fotovoltaica. Por quê? Porque o ticket também é alto. Ronaldo e quem está aqui conosco aqui, eu só vou falar uma coisa para vocês. Eu trouxe a Mobilice para dentro do nicho específico de móveis sob medida, porque é o meu business core e é onde eu estou, digamos, nos últimos 10 anos exclusivamente trabalhando na parte como executivo desse mercado. Só que o novo marco das garantias e braços da Mobilice pode ser criado para todas as operações. O novo marco das garantias é alienação em segunda escala de imóveis e outros bens, ele serve para qualquer mercado. Então a Mobilice ela foi criada para o móvel planejado, porque eu estou inserido nesse mercado. Mas nada impede que exista outras vertentes do mesma formatação e dentro do mesmo ecossistema, e a Mobilice seja apenas a primeira empresa que daí vai solucionar o problema de móveis, mas de energia fotovoltaica, de silos para pequenos agricultores do agronegócio que tem que terceirizar silo, mas para ele botar lá na empresa dele, que hoje ele não consegue alienar o imóvel dele, porque a grande maioria dos home equity não aceita imóvel rural. Dentro dessa formatação a gente consegue aceitar. Então, existe um enorme mercado com esse novo marco das garantias, e a partir do momento que a Mobilice estiver em plena crescimento e expansão, a gente pode expandir com outras empresas do mesmo grupo, digamos assim, da mesma holding, que trabalham na mesma formatação de negócio para infinitos outros mercados. Eu resolvi criar a Mobilice para esse mercado por estar mergulhado nele e saber de uma dor que o lojista lá está sofrendo todos os dias. Perfeito, obrigado, Éder. Viu, Ronaldo? Aí, trouxe mais um ponto. Esse ponto que você trouxe aí foi muito legal a tua visão também. Gente, bom dia, boa semana para todo mundo. Éder, vou falar contigo no WhatsApp daqui a pouco e vou te mandar lá o Combinado. link, tá bom? Combinado. Grande abraço a todo mundo. Qualquer coisa precisar, chama aí que a gente tá às ordens aí para falar e conversar com todo mundo. Valeu. Bom? Tchau, tchau. Valeu. Boa Abraço. semana, pessoal. Tchau, obrigado.